Então, professora, nos dê essa trajetória até os 17, 18 anos, então. Como é que os pais lidam? Como é que os pais lidam ou Sim, como seria uma criança... ideal? Não, como seria o ideal, para que as pessoas aprendam um pouco a refletir sobre o assunto. Eu tenho para mim que é importante a gente não confundir 3 grandes etapas nesse processo. Até por volta dos 10 anos, de fato, o que a gente observa é que a criança forma a mentalidade dela, e não apenas em relação ao dinheiro, mas a quase tudo que diz respeito ao que será depois na vida adulta. Por volta dos 11 aos 14 anos, a formação de atitudes é muito mais intensa. E depois dos 15, 16 anos, a informação é que começa de fato a fazer ter alguma importância, assumir de fato alguma importância. O que fica confuso às vezes é querer trocar os sinais disso tudo, querer dar informação para uma criança pequena demais. Os pais, basicamente. Exato, exato. Então você observa, por exemplo, crianças que são pequenininhas e que os pais ficam tão obcecados pela ideia de ensinar ao filho a lidar com dinheiro, que ficam ali insistindo na cabeça da criança, por exemplo, sobre o que é um fundo de ações ou que são derivativos, que isso não é conversa de criança. Não é criança, não é para isso. Há tantos outros assuntos que interessam. Então também a educação financeira tem hora para tudo. Quer dizer, vamos esperar um momento. Sim, sem dúvida nenhuma. Em primeiro lugar, é preciso paciência. Já disse, é um processo de 20 anos. E é preciso muito senso de humor. Eu fico horrorizado quando vejo pais que tomam isso tão a ferro e fogo, como se fosse a coisa que fosse... Não, isso não se define numa conversa, numa circunstância. Esse é um processo de longo prazo. E de mais a mais... me parece que o que realmente os pais deveriam estar atentos é a maneira como eles próprios lidam com o dinheiro. E a partir dessa percepção, talvez se darem conta das modificações que poderiam adotar e assim transformar a criança num consumidor muito mais consciente. Professor, tem um aspecto, quando se fala em investimento, né, na verdade nós temos muitas informações, o noticiário é bastante farto, mas quando você entra nessa conversa mais particular, ninguém quer dizer quanto ganha, como faz, parece que dinheiro é uma coisa mais sagrada, educacionalmente não se pergunta, não é polido, você não discute abertamente isso com uma outra pessoa. Você acha que a escola contribui para criar esse sentimento de que dinheiro é uma coisa realmente de ordem privada e você não deve tornar essa discussão pública? Eu acho que a escola deve respeitar isso daí. Eu acho que não trazer até, se você for pensar em trazer uma discussão para dentro de sala de aula com relação à realidade financeira vivida por um adolescente ou uma criança que seja, para dentro de sala de aula, como que você vai pedir isso para o seu papai, mas em relação ao que ele ganha, isso não compete à escola. Isso daí é uma coisa que compete à família discutir. O pai, a mãe tem que dizer, não, isso não é possível lhe atender, isso é possível me atender, meu filho, minha filha. A escola cabe orientar. Então também tem uma relação de afeto, mesmo tratando de uma educação financeira. Sem dúvida. Pais e filhos têm que ter. E a gente tem que ter o cuidado. Nós temos que mensurar, nós podemos ajudar a mensurar isso daí. Tá? Ajudar a mensurar, mas não interferir. E me parece que é importante também que não se faça uma confusão entre o que seja ter uma relação mais tranquila com o dinheiro, com certa exposição, né? Que é deselegante para dizer pouco, quer dizer, alguém que fica dizendo quanto ganha. Aliás, a gente tem aqui no Brasil o péssimo hábito de falar de dinheiro quando não deveria e não falar quando deveria, sobre assuntos que são realmente sensíveis, delicados, como, por exemplo, testamento. É um assunto importante, sensível, sobre o qual a gente não fala. E, no entanto, muitas vezes faz uso grosseiro, deselegante de afirmações financeiras, de eu tenho, eu faço, eu comprei, quanto custou, que não tem nenhum... Mas o testamento é interessante, porque se respeita a pessoa que é a autora daquele documento, mas depois que ela morre, as pessoas em torno aparentemente se engalfinham, né, para ter, de alguma maneira, uma parte daquela importância. Tem o aspecto cultural também, não tem? Tem o aspecto cultural, mas eu tendo a achar que as famílias se engalfinham menos quando há um testamento do que quando não há nada. Não tem dúvida, não é? Não tem dúvida, claro. Pelo menos há alguma diretriz e de mais a mais, não é só fazer o documento, mas é de alguma maneira compreender isso como um processo de passagem que é dificílimo e muito generoso para os pais que conseguem fazer isso, mas eu acho que quanto mais se puder formalizar esse tipo de situação, as famílias tendem a brigar menos. Deixa eu recolocar o assunto, porque eu que provoquei colocando dinheiro. Dinheiro, na verdade, a educação financeira é muito mais amplo do que isso. Até há pouco eu falei sobre sonhos, né? E também tem a ver com isso. Falamos sobre afeto, emoção, tem a ver
com isso também. Então, eu queria voltar a essa relação dos pais com seus filhos e essa educação financeira. Os filhos se espelham nos pais? Quer dizer, eles veem o exemplo do pai, mesmo que o pai não fale em palavras nessa administração da vida financeira? O que vocês acham? Eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. A não ser, evidentemente, que sejam casos extremos. Vamos imaginar famílias que tenham pais que são completamente responsáveis. Nessa circunstância é possível e é bastante previsível que a criança venha a desenvolver um comportamento reativo, não é? Um comportamento oposto. Mas é um pouco parecido com crianças, filhos de alcoólatra, por exemplo. Não é? Embora haja grande possibilidade que venham a repetir, não significa que eles não possam se tornar abstêmios e completamente... Então tem um dado objetivo. Os pais, para ensinar, têm que aprender. Sim. Sim, para dar no entanto, mas veja como as coisas ficam difíceis aqui no nosso paraíso tropical, porque os pais que têm filhos agora pequenos, boa parte deles cresceu durante o pesadelo inflacionário. Portanto, não teve chance de aprender as minúcias do planejamento financeiro, por exemplo. Não pode aprender junto com os filhos? Exato, exato. E essa é a grande sacada. Essa é a oportunidade. Que, aliás, o legal da gente ter filhos é exatamente isso. Não é? Professor, o que acha disso? Eu acredito que o aprender, os filhos, eles colhem aquilo que eles recebem em primeira instância em casa. E pegando o gancho da professora Cássia, o que nós pegamos, e eu me coloco nessa condição, o que nós recebemos de orientação financeira em nosso cotidiano, em nosso dia a dia, em nossa infância, nos fez, em um determinado momento de nossa vida, nos tornarmos adultos consumistas, correndo atrás de uma inflação megamaníaca e tentando achar N escaninhos para sobrevivermos no dia a dia.